As flores chegaram a Harrogate Capital como um aviso belo e perturbador. Vinham num vaso alto de vidro preto, envolvidas em papel branco macio e atadas com uma fita da cor exata de sangue velho. Dalias vermelhas profundas, perfeitamente abertas. Cada uma delas carregada de um significado silencioso. Pareciam demasiado caras para uma entrega de escritório normal, e demasiado pessoais para um lugar onde tudo tinha de passar pela segurança, pela recessão, pela conformidade e por 3 camadas de silêncio polido corporativo antes de chegar à direção executiva. O cartão, enfiado entre os caules, tinha apenas algumas palavras escritas a tinta escura. Para a mulher que vê tudo. Jenna Garcia ficou a olhar para o arranjo por um longo momento, sem o tocar. A assistente da recepção que o tinha trazido ficou ao pé da sua secretária, fingindo não estar curiosa e falhando miseravelmente. Para além das paredes de vidro, o 46º andar da Harrogate Capital movia-se com o seu ritmo controlado habitual. Telefones vibravam em vez de tocar. Sapatos sussurravam sobre os pisos de pedra pálida. Homens em fatos feitos à medida baixavam a voz sempre que passavam pelo corredor privado que levava ao escritório de Carlo Ventresca. Ninguém gritava ali. Ninguém corria. O medo na Harrogate era demasiado caro para parecer desarrumado. Jenna aprenderá isso na sua primeira semana. Agora, mais de 2 anos depois, ela conhecia as regras melhor do que a maioria das pessoas que assinavam os cheques. A sua secretária ficava diretamente em frente ao escritório de Carlo, no espaço estreito entre o poder e as pessoas desesperadas para se aproximarem dele. Cada documento chegava primeiro a ela. Cada chamada, cada compromisso, cada visitante nervoso com uma proposta demasiado arriscada para ser enviada por e-mail. Cada estafeta a transportar envelopes selados, cada banqueiro a esperar que Carlo se lembrasse do seu nome. Jenna controlava a porta sem nunca parecer controlar nada. Esse era o seu dom. Ela notava sem encarar, ouvia sem parecer ouvir. Fazia com que as pessoas se sentissem confortáveis o suficiente para revelar o que pretendiam esconder. Carlo Ventresca valorizava isso mais do que alguma vez dissera. Ele não era um homem fácil de agradar. Não desperdiçava palavras em elogios. Não se explicava, a menos que a explicação servisse um propósito. As suas correções eram silenciosas, precisas e, de alguma forma, mais pesadas do que a raiva. Uma única pausa dele podia deixar um sócio sênior pálido. Um olhar para a linha errada num relatório podia arruinar a manhã inteira de alguém. Ele esperava que as pessoas soubessem o que ele queria antes de ter de pedir, e a maioria das pessoas falhava. Jenna sobrevivera porque aprendera a forma do seu silêncio. Sabia quando o seu café devia ser substituído antes de arrefecer. Sabia quais as chamadas que ele atenderia, independentemente da reunião em que estivesse. Sabia quais os investidores que o faziam apertar a mandíbula, quais os políticos que o faziam ficar com o olhar plano, e quais os clientes de navegação que exigiam a sala de conferências sem janelas. Ela também sabia o que mais ninguém sabia. Na gaveta inferior da secretária dele, por baixo de uma pilha de contratos antigos e de uma caixa de prata trancada, Carlo guardava uma pequena fotografia de uma mulher mais velha, com olhos escuros e um rosto suave e sério. Jenna vira apenas 2 vezes, ambas por acidente. Uma vez, tarde da noite, quando lhe levou documentos portuários alterados e o encontrou sentado sozinho com a gaveta aberta. E outra vez, numa tarde chuvosa, depois de uma reunião com um homem de Montreal ter corrido mal. Carlo não falara em nenhuma das vezes. Simplesmente fechara a gaveta e voltara ao trabalho. Mas Jenna lembrava-se da expressão no seu rosto. Não fraqueza, nunca isso. Algo mais profundo, algo quase humano. Essa era a questão com Carlo Ventresca. De longe, ele parecia esculpido em controlo. De perto, se uma pessoa observasse com atenção suficiente, havia rachaduras. Jenna observava com atenção. Ela dizia a si mesma que era profissional. Dizia a si mesma que o estudava porque isso a ajudava a fazer o seu trabalho. Dizia a si mesma muitas coisas durante aquelas longas noites em que o andar esvaziava, a cidade escurecia para além das janelas, e ela permanecia na sua secretária,
enquanto Carlo trabalhava atrás da porta pesada, a 10 passos de distância. Ele chamava-a, pedia um ficheiro, dava uma instrução e olhava para ela um segundo silencioso mais longo do que o necessário. Não o suficiente para ser impróprio, não o suficiente para nomear, apenas o suficiente para a tornar consciente do ar entre eles. As flores fizeram esse ar mudar. A assistente da recepção limpou a garganta. Devo colocá-las em algum sítio? Não, disse Jenna suavemente. Eu trato disso. A assistente parecia aliviada por escapar. Jenna não a podia culpar. Presentes não chegavam para mulheres fora do escritório de Carlo Ventresca. Não sem significado, não sem risco. Jenna esticou a mão para o cartão e releu as palavras. Para a mulher que vê tudo. Um arrepio estranho subiu-lhe pelos braços. Ela sabia que as dálias tinham significados. Força, elegância, devoção, por vezes aviso. A sua mãe adorava flores, e uma vez dissera-lhe que coisas bonitas nem sempre eram coisas gentis. Jenna rira na altura. Ela não estava a rir agora. A porta do escritório privado abriu-se atrás dela. Carlo saiu sem aviso, e todo o andar executivo pareceu ajustar-se à sua volta. As conversas abrandaram. Um analista júnior quase deixou cair o seu tablet. Até a luz parecia mais fria quando Carlo apareceu no corredor, vestido num fato carvão que lhe assentava com uma simplicidade perigosa. Era alto, composto e quase severo, com cabelo preto penteado para trás da testa, e olhos que raramente revelavam algo útil. Tinha o ar de um homem que nunca precisara de levantar a voz para ser obedecido. O seu olhar moveu-se de Jenna para as flores. Pela primeira vez naquela manhã, a sua expressão mudou. Foi quase nada. Um pequeno apertar perto da boca, uma imobilidade nos ombros. Mas Jenna viu-o porque Jenna via tudo. Quem as enviou? Perguntou ele. Não sei. Carlo aproximou-se. Os seus olhos pousaram nas flores, depois no cartão na mão dela. Leu. Jenna hesitou. O seu olhar ergueu-se para o dele. Por favor. Aquela palavra dele era rara o suficiente para incomodar mais do que uma ordem. Ela entregou-lhe o cartão em vez disso. Carlo leu-o uma vez, depois outra. O silêncio à volta dele tornou-se mais pesado. Livra-te delas, disse ele. Jenna piscou os olhos. Com licença. Deita-as fora. Estavam dirigidas a mim. Estou ciente. Então eu decido o que fazer com elas. No momento em que as palavras lhe saíram da boca, 3 pessoas nas proximidades encontraram subitamente razões urgentes para olhar para os seus ecrãs. Jenna sentiu a atenção delas de qualquer forma. Ninguém corrigia Carlo Ventresca em público. Ninguém o contrariava a menos que tivesse uma razão muito forte ou um instinto de sobrevivência muito pobre. Os olhos de Carlo não saíram do rosto dela. Jenna, disse ele baixo o suficiente para que só ela pudesse ouvir. Isto não é um presente normal. Eu não disse que era. Então por que o guardas? Porque se alguém quer que eu fique nervosa, prefiro não lhes dar a satisfação de me verem a entrar em pânico. Um vislumbre passou pelos seus olhos. Não diversão exatamente. Reconhecimento. Jenna levantou-se, pegou no vaso com cuidado com as 2 mãos e levou-o para a cozinha partilhada, perto do fim do andar. As flores eram mais pesadas do que pareciam. Ela podia sentir Carlo a observá-la durante todo o percurso. Colocou o arranjo na ilha central, ao lado da máquina de café expresso, onde assistentes, analistas e associados visitantes o veriam sempre que viessem buscar café. Aí está, disse ela, quando regressou à sua secretária. Agora todos podem desfrutar da ameaça. Carlo olhou para ela por um longo momento. Isso não teve graça. Teve um pouco de graça. Não, disse ele, mas a sua voz perdera parte da sua aspereza. Foi imprudente. Talvez, mas também foi eficiente. Ele estudou-a como estudava contratos que escondiam veneno em palavras inofensivas. Então, o seu telefone vibrou. O que quer que ele tenha visto no ecrã apagou a conversa do seu rosto. A porta do seu escritório abriu-se novamente, e Arthur Bell saiu, carregando uma pasta encadernada em couro cinzento. Arthur era o associado mais confiável de Carlo, um homem calmo de 50 e poucos anos, com cabelo prateado,
olhos cuidadosos e a expressão tranquila de quem tinha limpo mais desastres do que causado. Ele olhou uma vez para Jenna, uma vez para Carlo, e imediatamente compreendeu que havia algo na sala que ele tinha perdido. "O ficheiro de Halifax", disse Arthur. Carlo pegou na pasta sem desviar o olhar de Jenna. 5 minutos. Arthur acenou e voltou para dentro. Carlo inclinou-se para a secretária de Jenna. Não o suficiente para que alguém notasse. Suficiente para que Jenna sentisse o calor da sua presença. "Não aceites mais nada que venha para ti", disse ele. "Nem flores, nem pacotes, nem mensagens de remetentes desconhecidos. Traz tudo para mim." "Eu sou a sua assistente, Carlo." O seu primeiro nome na língua dela. Ela raramente o usava no trabalho. Quando o fazia, algo nele parecia sempre pausar. "Não", disse ele calmamente. "Não és." Então ele voltou para o seu escritório e fechou a porta. Pelo resto da manhã, Jenna trabalhou como se nada tivesse acontecido. Essa era outra habilidade que ela desenvolvera na Harrogate Capital. Mãos calmas, rosto calmo, voz calma. Por dentro, a sua mente movia-se rapidamente. Por fora, ela agendava chamadas, revia notas de reuniões, redirecionava um cliente zangado de Vancouver e impedia um consultor nervoso de entrar no escritório de Carlo 10 minutos antes com uma apresentação que o teria arruinado. As flores ficavam na cozinha como um perfume que usava um segredo. As pessoas sussurravam sobre elas. Jenna fingia não ouvir. Às 12h17, a sua caixa de entrada emitiu um som. A mensagem não tinha assunto. O endereço do remetente estava em branco na pré-visualização, escondido atrás de uma sequência de números e letras que pareciam gerados, descartáveis e profundamente deliberados. A mão de Jenna parou sobre o teclado. Por um segundo, o escritório desapareceu à sua volta. Ela abriu o e-mail. A mensagem era curta. "Vermelho fica-te melhor do que azul. Embora uses azul quando queres que as pessoas te subestimem. Deixaste as flores onde outros pudessem vê-las. Boa jogada. Mas alguns presentes são apenas para ti. Enviarei o próximo para um local mais privado. Assinado, N." Jenna não se moveu. O escritório continuou à sua volta. Alguém riu perto dos elevadores. Uma impressora murmurou. A chuva batia suavemente contra o vidro. Toronto estendia-se para lá das janelas em água de aço e luz cinzenta de agosto. "Vivo e inconsciente." Jenna releu a mensagem. "Vermelho fica-te melhor do que azul." Ela estava a usar uma blusa vermelha por baixo do seu blazer. Ontem ela usara azul. O remetente sabia que o remetente tinha estado perto o suficiente, ou tinha acesso a alguém perto o suficiente, para notar. O seu primeiro instinto foi apagá-la. O seu segundo foi encaminhá-la para Carlo. O seu terceiro, o mais honesto, foi olhar para a porta dele e desejar que ele nunca tivesse saído para ver aquelas flores em primeiro lugar. Ela levantou-se, tablet na mão, e bateu uma vez. "Entra", chamou Carlo. O seu escritório era silencioso, amplo e espartano. Nada nele existia por acidente. Secretária de madeira escura, cadeiras baixas de couro, estantes cheias de leis, finanças, política comercial e alguns romances italianos antigos sobre os quais Jenna nunca perguntara. A cidade parecia diferente das suas janelas, como se Toronto em si tivesse sido arranjada para a sua revisão. Carlos sentou-se atrás da sua secretária, com Arthur do outro lado. Ambos os homens olharam para cima quando Jenna entrou. Carlo leu a sua cara antes que ela falasse. "O que aconteceu?" Ela entregou-lhe o tablet. Ele leu o e-mail uma vez. A mudança nele foi imediata e assustadora porque era tão controlada. Ele não praguejou. Ele não se levantou. Ele não bateu com a mão na secretária. O seu rosto simplesmente esvaziou-se, deixando para trás algo tão frio que fez o estômago de Jenna apertar. Arthur inclinou-se. "Posso?" Carlo passou-lhe o tablet. Arthur leu a mensagem e soltou lentamente o ar pelo nariz. "Isso confirma." Jenna olhou entre eles. "Confirma o quê?" Carlo levantou-se então. Veio à volta da secretária e parou perto dela, mas não demasiado perto. Mesmo agora, mesmo com algo sombrio a mover-se sob a sua pele, ele mediu o espaço entre eles. "Não respondas a esse e-mail", disse ele. "Não o apagues.
Não o encaminhes para fora deste escritório. Se ele te contactar novamente, trazes-mo imediatamente. Arthur olhou para Carlo. Os olhos de Carlo permaneceram em Jenna. Neil Candish. O nome significava algo. Jenna vira-o em notas de reunião, relatórios de navegação e compromissos agendados com rótulos que não diziam nada e significavam tudo. Candish Logistics, Candish Holdings, NC Marine Development. Um homem respeitável de uma família respeitável com fotografias em revistas de negócios e doações para fundações hospitalares. Um homem que sorria em público e usava as mãos de outras pessoas em privado. Jenna sentiu o arrepio nos braços a regressar. Sabes quem enviou isto? Suspeito fortemente. Há quanto tempo suspeitas? Carlo não respondeu rápido o suficiente. Esse silêncio disse-lhe mais do que ela queria saber. Jenna baixou a voz. Há quanto tempo, Carlo? Arthur baixou o olhar para a pasta fechada no seu colo, subitamente muito interessado na encadernação em couro. A expressão de Carlo endureceu, mas algo nos seus olhos mudou. Arrependimento, talvez, ou o mais próximo que um homem como ele se permitia mostrar. 3 meses. Jenna olhou para ele. As palavras caíram lentamente, uma a uma, cada uma mais pesada que a anterior. 3 meses, repetiu ela. Ele fez perguntas sobre ti durante uma recessão de financiamento portuário em maio, disse Carlo. Nada direto no início. O teu nome, a tua posição, quanto tempo tinhas trabalhado para mim, se gerias a minha agenda pessoalmente. E tu não achaste que eu devia saber. Pensei que poderia conter. Jenna riu uma vez, mas não havia humor nisso. Pensaste que podias conter um homem que agora me está a enviar e-mails sobre as minhas roupas. A boca de Carlo apertou-se. Sim, pelo menos és honesta. Eu estava errada. Aquilo deteve-a. Carlo Ventresca a admitir um erro não era um evento comum. Não era algo que ele oferecesse a investidores, parceiros, reguladores ou a homens com mais dinheiro do que consciência. Jenna vira-o manter uma sala de executivos furiosos em silêncio por quase 1 minuto inteiro, em vez de suavizar uma única decisão. No entanto, ali à frente de Arthur, ele disse-o claramente. Eu estava errada. A raiva nela não desapareceu, mas mudou de forma. Arthur limpou a garganta. Candish tem estado a tentar contornar Gerald Finch. Jenna olhou para ele. O administrador portuário. Sim, disse Arthur. Finch bloqueou uma série de licenças que Candish precisava para mover certa carga através de canais menos visíveis. Oficialmente, o problema era a documentação. Extraoficialmente, Finch não confiava nele. Homem inteligente, disse Carlo. Arthur continuou, calmo e preciso. Candish acredita que os clientes de financiamento da Harriegate têm relacionamentos que poderiam pressionar Finch ou contorná-lo. Ele também acredita que Jenna está perto o suficiente do centro para saber quais os contratos que importam. Jenna olhou de volta para o tablet. O e-mail parecia mais feio agora. As flores não eram românticas. Os olhos de Carlo escureceram. Não, disse ela. Ou não apenas romântico, disse Arthur cuidadosamente. Carlo lançou-lhe um olhar. Arthur não vacilou. Não devemos ignorar o elemento pessoal. Homens como Candish gostam de fazer com que os negócios pareçam íntimos. Dá-lhes alavancagem. Jenna cruzou os braços antes que pudesse parar. Ela odiava aquele pequeno movimento. Odiava que Carlo o notasse. Ele acha que eu sou um ponto fraco, disse ela. Não, respondeu Carlo. A aspereza da sua voz surpreendeu-a. Ele acha que as pessoas te ignoram, disse Carlo. Isso não é a mesma coisa. Jenna olhou para ele. Ali estava de novo, aquela força estranha na sua atenção. Ele não a olhava como se ela fosse frágil. Olhava para ela como se alguém tivesse apontado uma arma para algo valioso. Essa pode ser a coisa mais simpática e ameaçadora que alguém já me disse, murmurou ela. Arthur quase sorriu. Carlo não. Vamos deixá-lo cometer o seu próximo erro, disse ele. O estômago de Jenna apertou-se. Significa que ele te contactará novamente. Ele tentará parecer encantador, depois generoso, depois incompreendido. Eventualmente, fará uma oferta para comprar informações. Sim. E o que devo fazer? Carlo manteve o seu olhar. Nada ainda. A resposta foi demasiado cuidadosa. Jenna ouviu a parte que ele não estava a dizer ainda.
Repeti, disse ela. Arthur fechou a pasta e levantou-se. Farei com que o e-mail seja rastreado, embora duvide que ele tenha sido descuidado. Também aumentarei a segurança nas contas e dispositivos de Jenna. Sem mudanças visíveis, disse Carlo. Não quero que ele se assuste. Jenna virou-se para ele. Estás a usar-me como isco. O escritório ficou muito quieto. Pela primeira vez, Carlo desviou o olhar apenas por um segundo. Depois olhou de volta e o controlo estava lá de novo, mas mais fino agora. Não, disse ele. Estou a perguntar se estás disposta a ajudar-nos a expô-lo. Há uma diferença. Existe? Sim, disse ele. O isco não escolhe. Jenna sentiu as palavras assentarem entre eles. Fora do escritório, a vida continuava. Chamadas, contratos, elevadores, chuva. Dentro, algo mudara tão bruscamente que a manhã parecia pertencer a outra pessoa. Carlo aproximou-se, depois parou. A restrição era óbvia e, de alguma forma, mais íntima do que o toque. Se não quiseres fazer parte disto, disse ele, diz, Arthur tratará do caminho legal. Proteger-te-emos de outra maneira. E se eu disser sim, os seus olhos mantiveram os dela. Então preparamo-nos cuidadosamente. Não estarás sozinha com ele a menos que queiras. Não ficarás desprotegida. Não te será pedido para improvisares sem saberes o risco. Mas eu teria de o deixar pensar que pode chegar até mim. Sam, Jenna olhou para as flores através da parede de vidro do escritório de Carlo. Daqui ela conseguia ver a borda da ilha da cozinha e as dahlias vermelhas em pé sob as luzes brilhantes do escritório. As pessoas tinham parado de as admirar. Talvez tivessem sentido o que Jenna agora sabia. Algumas coisas bonitas não pertenciam à luz do dia. Ela pensou em Cavendish a observá-la, a aprender as suas roupas, os seus hábitos, o ritmo do seu dia. Pensou em Carlo, a saber e a não dizer nada, porque acreditava que podia ficar entre ela e o perigo sem a deixar ver. Isso zangou-a. Também a assustou, de uma forma que ela não queria examinar ainda, menos do que deveria, porque Carlo também estivera a observar, não da forma como Cavendish o fizera, não como um ladrão à procura de uma fechadura solta. Carlo observara da forma como um homem observa uma porta que não quer que seja aberta por mais ninguém. Jenna ergueu o queixo. Se ele me contactar novamente, disse ela, trago-te. O rosto de Carlo não suavizou. Não exatamente, mas algo nos seus olhos mudou. Bom, e Carlo? Sim, não mais decidir o que consigo lhe dar sem me dizeres. Por um longo momento, ele não disse nada. Depois acenou com a cabeça uma vez. Concordado. Jenna virou-se para sair, mas a sua voz parou-a à porta. Jenna. Ela olhou para trás. Carlos estava atrás da sua secretária agora, uma mão pousada perto da gaveta onde ela sabia que a fotografia estava escondida. A visão disso fez com que ele parecesse, por um breve segundo, menos o centro controlado de uma empresa poderosa e mais um homem a carregar fantasmas antigos com muito cuidado. Eu devia ter te contado mais cedo, disse ele. Os dedos de Jenna apertaram o tablet. Sim, disse ela calmamente. Devias. Então ela abriu a porta e voltou para sua secretária, onde o dia esperava com as suas máscaras ordinárias. Reuniões para confirmar, chamadas para filtrar, mensagens para responder. As flores permaneceram na cozinha, silenciosas e vermelhas, enquanto algures para lá das torres de vidro de Toronto, Neil Cavendish acreditava ter encontrado uma forma de entrar no mundo de Carlo Ventresca. Ele ainda não entendera que Jenna Garcia não era simplesmente a porta. Ela era a pessoa que decidia quem sobreviveria a passar por ela. Nos 3 dias seguintes, as flores permaneceram na cozinha, abrindo-se lentamente sob as luzes brancas do escritório, até que a sua beleza começou a parecer menos um presente e mais algo que observava de volta. Jenna passava por elas todas as manhãs com o café numa mão e o tablet na outra, fingindo que não notava como as pessoas tinham deixado de fazer piadas sobre elas. As dálias tinham se tornado parte do tempo calmo do andar. Ninguém as tocava. Ninguém as movia. Até a equipa de limpeza trabalhava à volta do vaso, como se ele tivesse sido colocado ali por alguém importante ou alguém perigoso. Jenna sabia melhor. Tinham sido enviadas por Neil Cavendish,
Um homem com sapatos polidos, mãos limpas e a paciência para transformar a atenção numa arma. Carlo não mencionou as flores novamente, mas a sua consciência delas vivia em cada pequena mudança à sua volta. Um guarda de segurança que ela nunca tinha visto antes apareceu perto dos elevadores. O seu computador atualizou 2 vezes num dia. Arthur começou a passar pela sua secretária com ficheiros comuns que não precisavam de ser entregues em mão. A porta do escritório de Carlo permaneceu aberta com mais frequência do que o habitual. Não muito, nunca descuidada, apenas o suficiente para que Jenna pudesse sentir que a linha entre eles tinha mudado. Antes ela guardava a sua porta, agora parecia que ele estava a guardar a dela silenciosamente. O segundo e-mail chegou na quinta-feira, às 8h43 da manhã, logo depois de Jenna terminar de reagendar uma chamada com um diretor de um fundo de pensões de Calgary. Apareceu sem assunto, o mesmo campo de remetente vazio, as mesmas pequenas patas frias no seu peito antes de ela o abrir. Desta vez, a mensagem era mais longa. Elogiava a sua disciplina, admirava a forma cuidadosa como ela se movia pelo escritório. Dizia: homens poderosos muitas vezes perdem o valor das mulheres que tornam as suas vidas possíveis. Depois, perto do fim, virou: Carlo Ventresca, mantém-te perto porque és útil, não porque és vista. Algumas pessoas sabem a diferença. Algumas pessoas recompensam-te porque és útil, não porque és vista. Algumas pessoas sabem a diferença. Jenna leu o e-mail uma vez, depois outra, e sentiu algo desagradável subir-lhe pela garganta. Candice não estava simplesmente a observá-la. Ela estava a estudar os lugares onde o ressentimento poderia viver. Queria pressionar a contusão de ser ignorada, mal paga, subestimada, sempre 2 passos atrás de pessoas poderosas, enquanto mantinha metade do seu mundo unido. A pior parte era que ele tinha escolhido a contusão correta. Isso não o tornava esperto, tornava-o invasivo. Ela levantou-se e entrou no escritório de Carlo sem bater. Arthur estava lá novamente, como se nunca tivesse realmente saído. Carlo olhou de uma pilha de contratos, deu uma vista de olhos ao rosto dela e estendeu a mão. Jenna colocou o tablet na dele. Ele leu a mensagem em silêncio. Arthur aproximou-se dele e leu por cima do seu ombro. Nenhum dos homens interrompeu. Nenhum dos homens se apressou. A quietude fez o escritório parecer menor. Ele está a preparar a oferta, disse Arthur. Os dedos de Carlo apertaram a borda do tablet. Ele está a preparar a sala. Jenna olhou para ele. Que sala? Aquela onde ele acredita que te pode fazer sentir escolhida, disse Carlo. E havia algo sombrio e amargo na forma como ele disse a palavra. É assim que homens como Candice operam. Ele não começará com dinheiro. Começará com compreensão. Dirá que mereces mais. Fará parecer que é a única pessoa honesta o suficiente para o dizer. E depois ele pede os ficheiros dos clientes. Sim, Jenna cruzou os braços, não porque estivesse com frio, mas porque precisava de se manter quieta. Então deixamos que ele peça. Carlo olhou para ela bruscamente. Jenna, disseste que eu escolheria. Eu escolho. Por um momento, a sala prendeu a respiração. Arthur olhou para Carlo, depois de volta para Jenna, e algo como respeito suavizou o seu rosto cuidadoso. Carlo não suavizou. Parecia controlado, mas o controlo parecia custoso agora. Os seus olhos percorreram o rosto dela como faziam quando ele lia um contrato à procura de danos ocultos. Preciso de ouvir dizeres que compreendes o que isto significa, disse ele. Compreendo que ele pode convidar-me para um lugar privado. Compreendo que ele tentará fazer-me falar. Compreendo que ele provavelmente pensa que sou solitária o suficiente, frustrada o suficiente, ou invisível o suficiente para ser comprada. O músculo da mandíbula de Carlo moveu-se. E compreendo, continuou Jenna mais baixinho, que não queres que eu esteja na mesma sala com ele. O silêncio de Carlo respondeu antes que ele o fizesse. Não, não quero. A honestidade disso deslizou por baixo da sua pele. Passaram a semana seguinte a preparar-se. Para todos os outros no andar executivo, Jenna e Carlo permaneceram o que sempre pareceram ser. O chefe exigente e a assistente que conhecia a sua agenda melhor do que ele. Ela trazia-lhe café. Ele entregava-lhe ficheiros. Ela corrigia os horários das reuniões antes que ele pedisse.
Ele dava instruções na mesma voz baixa e uniforme que fazia os banqueiros sentarem-se mais direitos. Mas por baixo da superfície, tudo era diferente. Por trás da porta fechada, Carlo e Arthur conduziram Jenna pelo mundo de Neil Candish peça por peça. Não tudo de uma vez, nunca dramaticamente, apenas lentamente, cuidadosamente, como mostrar-lhe a forma de uma sala escura antes de lhe pedir para entrar. Candish veio de dinheiro antigo, mas não de poder antigo que o importasse. Passara anos a tentar comprar o seu caminho para salas onde homens como Carlo ou tinham nascido esperados, ou lutaram para entrar com tanta força que ninguém ousava questioná-los. Candish possuía armazéns, empresas de frete, seguros e 3 caridades educadas, que o faziam parecer mais limpo do que era. Sorria para os jornais, apertava mãos de ministros, participava em angariações de fundos para hospitais e programas educacionais, enquanto usava atrasos portuários, relações laborais e acordos ocultos para mover mercadorias mais rapidamente do que a lei podia confortavelmente explicar. Gerald Finch, o administrador que bloqueou um dos seus principais movimentos portuários, não o fizera ruidosamente. Simplesmente atrasara as aprovações, questionara os registros e fizera uma licença desaparecer numa revisão. Era o tipo de resistência silenciosa que os homens poderosos mais odiavam. Carlo acreditava que Candish queria a estrutura de financiamento portuário da Harrogate porque lhe mostraria onde a pressão podia ser aplicada. Quais clientes precisavam de velocidade, quais clientes temiam atrasos, quais parcerias dependiam de Finch permanecer cooperativo. Jenna tinha acesso a padrões de agendamento suficientes, notas de reunião e resumos de contratos para ser útil. Não porque fosse descuidada, mas porque estava perto do centro da máquina. Não lhe deves dar nada de real, disse-lhe Arthur uma noite, deslizando um gravador fino pela secretária de Carlo. Deixas que ele acredite que sabes mais do que dizes, fazes perguntas, fazes com que ele explique o acordo. Quanto mais ele fala, mais forte é o registro. E se ele ficar desconfiado? Perguntou Jenna. Então sais, disse Carlo imediatamente. Arthur parecia ter planeado dar uma resposta mais longa. Depois decidiu não o fazer. Jenna pegou no gravador. Era pequeno, liso e frio na sua palma. Tu fazes parecer simples. Não é simples, disse Carlo. Mas tu és muito boa a deixar homens falarem. Aquilo não devia ter soado íntimo. Soou. A sala ficou silenciosa. Arthur, sábio o suficiente para reconhecer a mudança no ar, murmurou algo sobre verificar com o departamento jurídico e deixou-os sozinhos. A porta fechou-se atrás dele. Jenna permaneceu junto à secretária, o gravador ainda na sua mão. Carlos estava perto das janelas, Toronto espalhada atrás dele, em luz pálida de fim de tarde. Estás zangada? Disse ela. Sim. Contigo? Os seus olhos foram para os dela. Não, contigo. Ele olhou para a cidade. Pela primeira vez, não respondeu rapidamente. Eu devia ter te afastado dele antes que ele soubesse que eras importante, disse Carlo. A respiração de Jenna prendeu-se ligeiramente. Importante para a firma. Ele voltou-se para ela. Não, uma palavra. Silenciosa, certa, impossível de mal entender. O escritório pareceu perder o som à volta deles. Jenna sentiu o pulso no seu pulso, o peso do gravador, o silêncio profundo de todas as coisas que não tinham dito durante 2 anos. O rosto de Carlos permaneceu controlado, mas os seus olhos não. Tinham algo que parara de fingir ser profissional. Quando isto acabar, disse Jenna cuidadosamente, vamos falar sobre isso. Carlo acenou com a cabeça uma vez. Sim, e não como chefe e assistente. Algo passou pelo seu rosto, quase dor, quase alívio. Não, disse ele. Não como chefe e assistente. Candish enviou o convite para jantar 2 dias depois. Veio através de um endereço real desta vez, encaminhado através de uma das suas empresas legítimas, polido o suficiente para parecer inofensivo se mais alguém o visse. Ele pediu desculpa pelas mensagens anônimas, chamou-as de tentativas mal julgadas de privacidade e convidou Jenna para o encontrar num restaurante tranquilo perto da orla. Disse que admirava pessoas capazes presas em papéis de apoio. Disse que tinha oportunidades que ela poderia achar interessantes.
Disse que havia maneiras de a inteligência se tornar independente se alguém soubesse onde ficar. Jenna mostrou a mensagem a Carlo. Ele leu-a em completo silêncio. Não tens de ir, disse ele. Eu sei. Preciso que compreendas isso. Não como uma formalidade, não como algo dito para que eu possa afirmar mais tarde que tiveste uma escolha. Eu sei, disse ela novamente, mais suave desta vez. Carlo olhou para ela e, por um momento, o escritório poderoso, o dinheiro, os acordos comerciais sombrios, todo o império cuidadosamente construído à sua volta, pareceu desvanecer-se. Ele parecia um homem de pé na beira de algo que não conseguia controlar, que talvez fosse exatamente o que ela se tornara. Nunca lutei tanto para permanecer estratégico, admitiu ele. A voz de Jenna baixou. Por minha causa? Sim, a resposta assentou entre eles, firme e perigosa na sua própria quietude. O jantar ocorreu numa noite chuvosa, com a cidade a brilhar escura e prateada para lá das janelas do restaurante. Jenna usava um vestido preto por baixo de um casaco creme, simples o suficiente para parecer ela mesma e elegante o suficiente para lembrar Cavendish que ela sabia exatamente onde estava. A equipa de Carlo já estava lá dentro antes de ela chegar. Arthur sentou-se 2 mesas de distância com óculos de leitura e um jornal que ele não precisava. Uma mulher da divisão jurídica da Harriagate esperava no bar, parecendo aborrecida e cara. 2 seguranças misturavam-se perto da entrada. Carlo não era visível. Jenna sabia que isso lhe custara. Neil Candish levantou-se quando ela se aproximou da mesa. Era bonito da forma suave e esquecível de homens que pagavam muito para não parecerem ameaçadores. O seu cabelo era prateado nas têmporas, o seu fato azul marinho, o seu sorriso praticado o suficiente para insultar a sua inteligência. Pegou na sua mão levemente, segurou-a um segundo demasiado tempo e disse o seu nome como se tivesse ganho o direito. Jenna Garcia, disse ele. Obrigado por teres vindo. Eu estava curiosa. Esperava que viesses. Sentaram-se. O vinho apareceu. Jenna não o bebeu. Candish notou e fingiu que não. Começou exatamente como Carlos disse que o faria. Conversa suave, respeito, um pouco de lisonja escondida entre perguntas inofensivas. Perguntou sobre a sua carreira, a sua educação, quanto tempo ela trabalhara para Carlo, se ela gostava de estar tão perto das decisões, mas tão raramente creditada por elas. Jenna respondeu calmamente. Deu-lhe verdade suficiente para o manter confortável e distância suficiente para o fazer tentar mais. Estás desperdiçada fora daquele escritório, disse Candish eventualmente. Jenna sorriu fracamente. Depende de quem está a medir. Carlo Ventresca mede as pessoas pela utilidade. E tu não. Ele riu, satisfeito, como se ela tivesse dito algo encantador em vez de preciso. Eu meço as pessoas pelo potencial. Isso soa mais bonito. É mais bonito. Os seus olhos mantiveram os dela. E mais lucrativo. Ali estava, o primeiro passo real. Jenna inclinou a cabeça. Lucrativo como? Candish recostou-se como se fossem 2 amigos inteligentes a discutir um investimento privado, não a construção lenta de um crime. Sabes como a Harriagate move dinheiro através da infraestrutura de navegação. Sabes quais os clientes que precisam que os portos sejam limpos rapidamente, quais as relações são sensíveis, quais os administradores são obstáculos. Uma pessoa com a tua posição desenvolve um mapa, quer admita ou não, um mapa do negócio de Carlo, um mapa de oportunidade. E o que farias com esse mapa? Ele sorriu. Corrigir ineficiências. Jenna quase riu. Homens como Candish podiam embrulhar podridão em seda e, ainda assim, acreditar que ninguém cheirava o mal por baixo. Eu não sou uma consultora, disse ela. Poderia ser. Eu trabalho para Harriagate. Tu trabalhas perto da Harriagate, disse Candish gentilmente. Isso não é a mesma coisa que ser valorizada por ela. As palavras eram cuidadosas, demasiado cuidadosas. Jenna sentiu a velha contusão mexer-se, mas já não lhe pertencia. Pensou no escritório de Carlo aberto atrás dela, no seu raro pedido de desculpas, na sua voz a dizer, não, não como chefe e assistente. Pensou na fotografia na gaveta dele e na mulher mais velha, cuja memória ainda tinha poder suficiente para suavizar um homem construído a partir da restrição. O que estás a oferecer exatamente? Perguntou Jenna.
Cavendish baixou a voz. Um arranjo de consultoria privada, muito discreto. Fornecerias informações gerais sobre os clientes de financiamento portuário da Harrier-Gate, especialmente aqueles ligados à autoridade de revisão de Finch. Nada dramático, nada perigoso. Padrões, nomes, pontos de pressão. Em troca, pagar-te-ia mais em 6 meses do que Ventresca te pagará em 6 anos. Jenna deixou o silêncio esticar-se. Quanto? Os seus olhos brilharam. Ali estava, o momento em que ele acreditou tê-la alcançado. 100 mil para começar, disse ele. Mas assim que as tuas informações se mostrarem úteis. E se Carlo descobrir? Carlo não vê tudo. Jenna olhou para ele. Então realmente olhou e sentiu uma calma a percorrer o seu corpo. Não, disse ela. Ele não vê. Cavendish sorriu. Mas eu vejo. O seu sorriso desvaneceu-se. Arthur levantou-se da mesa atrás dele. A mulher do departamento jurídico pousou o seu copo no bar. Um dos seguranças moveu-se para a porta da frente. Jenna esticou a mão na sua pequena mala de noite e colocou o gravador na toalha de mesa branca entre eles. Cavendish olhou para ele. Pela primeira vez, o seu rosto bonito parecia quase comum. Devias ter cuidado, disse ele, a voz plana. Agora, Jenna levantou-se lentamente. Eu tive. Arthur chegou à mesa, calmo como o inverno. Sr. Cavendish, sugiro que não piore as coisas. A equipa jurídica entrou antes que Cavendish pudesse recuperar a sua máscara. Não houve gritos, nem luta dramática. Não era o estilo de Carlo, e então Jenna compreendeu que também não era o de Arthur. Cavendish foi retirado do restaurante com a eficiência silenciosa de um mau investimento a ser cortado antes que arruinasse todo o fundo. Mas quando ele passou por Jenna, os seus olhos queimavam de humilhação. Pensas que Ventresca te protegerá para sempre? Murmurou ele. Antes que Jenna pudesse responder, Carlo apareceu do corredor sombrio perto da sala de jantar privada. Ele estivera lá, afinal. Claro que sim. Ele colocou-se entre eles sem tocar em nenhum dos dois. A sua presença mudou a sala tão completamente que até Cavendish ficou imóvel. Não, disse Carlo calmamente. Ela protegeu-se a si mesma. Cavendish foi levado para a chuva. As consequências levaram semanas a desdobrar-se. Nada no mundo de Carlo colapsou rapidamente, a menos que ele o quisesse. As empresas de Cavendish não desapareceram da noite para o dia. O seu rosto público não se estilhaçou numa manchete dramática. Em vez disso, os problemas começaram a aparecer em todo lado. Questões regulatórias, aprovações atrasadas, parceiros nervosos, investidores que de repente pararam de devolver chamadas. Gerald Finch, agora com informações suficientes para compreender o quão perto esteve de ser pressionado, tornou-se impossível de mover. A Harrier-Gate reestruturou silenciosamente partes do seu sistema de financiamento portuário, fechando lacunas que Cavendish esperava usar. Arthur chamou-lhe uma queimada controlada. Jenna chamou-lhe o que era. Carlo a garantir que cada porta que Cavendish tinha tocado se tornava demasiado quente para abrir. No trabalho, a vida voltou ao normal na superfície, mas o normal já não era o mesmo. Carlo deixou café na secretária de Jenna 2 vezes antes que ela chegasse. Na primeira vez, ela assumiu que foi um acidente. Na segunda, ela olhou através da parede de vidro e encontrou-o a observá-la por cima de um ficheiro. Ele não disse nada. Ela levantou a chávena num silencioso agradecimento. Ele desviou o olhar, mas não rápido o suficiente para esconder a suavidade tênue à volta da sua boca. A porta do seu escritório ficou aberta com mais frequência. Ele pediu a sua opinião em reuniões onde antes só pediria documentos. Quando os homens falavam por cima dela, Carlo não precisava de os corrigir, porque Jenna corrigia-se a si mesma, e Carlo permitia que o silêncio depois fizesse o resto. O seu ritmo mudou lentamente, cuidadosamente, como se ambos estivessem a tentar não assustar a coisa que crescia entre eles. Então, numa sexta-feira à noite, quando o andar estava quase vazio e a cidade estava banhada a ouro pelo sol poente, Carlos saiu do seu escritório com o casaco num braço. Há uma exposição a abrir hoje à noite na Galeria Satélite McMichael, disse ele. Jenna olhou do seu ecrã. É um evento de trabalho? Não. Um evento de cliente? Não. Ela esperou. Os dedos de Carlos moveram-se uma vez contra a lã do seu casaco.
Era o mais próximo de nervoso que ela alguma vez vira dele. Gostaria que viesses comigo, disse ele. A galeria estava silenciosa. Paredes pálidas, luzes suaves e pinturas que pareciam respirar quando Jenna ficava quieta o suficiente. Carlo movia-se ao seu lado sem se apressar. Sabia mais de arte do que ela esperava. Mas não se gabava disso. Só falava quando algo importava. Um campo de inverno pintado em sombra azul. Uma mulher perto de uma janela. Um pequeno retrato das mãos de um velho. Jenna observou Carlo olhar para cada peça e percebeu que ele notava detalhes da mesma forma que ela. Não ruidosamente, não avidamente, cuidadosamente. Em frente a uma pintura de uma estrada estreita, a desaparecer em árvores escuras, Carlo finalmente falou. A minha avó gostava de lugares como este, disse ele. Jenna olhou para ele. A mulher na fotografia. Ele não pareceu surpreendido por ela saber. Talvez ele sempre soubesse que ela a vira. Ela criou-me durante vários anos, continuou ele. Ela acreditava que uma pessoa podia sobreviver a coisas feias sem se tornar feia por dentro. Eu nem sempre provei isso. O coração de Jenna apertou-se. És mais do que as piores partes do teu trabalho, disse ela. Os seus olhos permaneceram na pintura. Devias ter cuidado ao dizer coisas simpáticas para mim. Por quê? Porque posso começar a querer. A honestidade disso tocou algo profundo nela. Carlo voltou-se para ela completamente. Notei-te quase desde o início. Não porque eras eficiente, embora fosses. Não porque aprendeste a minha agenda, ou geriste pessoas difíceis, ou me salvaste de reuniões que nunca deveria ter aceite. Notei porque viste o que os outros perdiam. Viste-me, por vezes, mais claramente do que eu queria. A voz da avó dele era suave, e tu não disseste nada. Trabalhavas para mim. Ainda trabalhas. Eu tinha poder sobre a tua posição, o teu rendimento, o teu futuro na Harrogate. Querer-te não me deu o direito de tornar a tua vida menor. E agora? Agora estou a dizer-te a verdade e a pedir-te para decidires o que acontece a seguir. Não como a minha assistente, não como alguém que empregas, como Jenna. Ela olhou para ele sob as luzes suaves da galeria. Este homem controlado e difícil que podia assustar uma sala até ao silêncio, mas que estava diante dela como se a resposta importasse mais do que o orgulho. Sei que é complicado, disse ela. Sim, sei que as pessoas vão falar. Sim, sei que tentarás proteger-me gerindo tudo antes que eu possa ter uma opinião. Ligeiro sorriso irônico cruzou o seu rosto. Provavelmente não. Os seus olhos aqueceram. Estou a escolher isto de olhos abertos, Jenna, disse ela. Mas não serei escondida dentro da tua vida, Carlo. Não serei tratada como um problema. Se isto acontecer, acontece honestamente. Carlo estendeu a mão para ela. Devagar o suficiente para que ela pudesse afastar-se. Ela não o fez. Os seus dedos fecharam-se em volta dos dela, quentes e firmes. Honestamente, disse ele. A relação deles não se tornou simples depois disso. Coisas reais raramente o faziam. Jenna permaneceu na Harrogate por um tempo, mas não para sempre. Ela e Carlo moveram-se com cuidado, traçando linhas onde precisavam de ser traçadas, mudando estruturas de reporte, garantindo que ninguém pudesse dizer que a sua carreira se tornara uma extensão privada dos seus sentimentos. Eventualmente, Jenna deixou a posição de assistente e construiu a sua própria prática de consultoria, focada em operações executivas, risco portuário e os sistemas silenciosos de que as pessoas poderosas dependiam, mas raramente compreendiam. Carlo tornou-se um dos seus clientes apenas depois de ele assinar o mesmo acordo rigoroso que todos os outros. Arthur riu-se por quase um minuto inteiro quando viu o contrato. O perigo não desapareceu do mundo de Carlo. Mudou de forma. Ainda havia chamadas tarde, velhas dívidas, homens com sorrisos cuidadosos e problemas que chegavam em envelopes selados. Mas Jenna já não era uma mulher parada do lado de fora da porta. Ela conhecia a sala. Ela sabia a linguagem do silêncio, do medo, do dinheiro e do orgulho. Carlo aprendeu lentamente, e nem sempre graciosamente, a dizer-lhe quando estava preocupado em vez de arranjar o mundo pelas costas dela. Por vezes ele falhava. Quando o fazia, Jenna lembrava-lhe, por vezes ruidosamente. Ele ouvia porque prometera,
e porque amar Jenna o ensinara que controlo não era o mesmo que cuidado. Mês de um ano depois, numa noite fria, quando a chuva prateava as janelas do apartamento que agora partilhavam, Jenna encontrou Carlo na cozinha com 2 menus de takeaway, uma garrafa de vinho e uma expressão tão séria que a fez parar na entrada. "O que aconteceu?" perguntou ela. "Nada. Essa cara não é nada." Ele olhou para os menus como se eles o tivessem traído. Estava a decidir entre vietnamita e o sítio com o frango-limão que gostas. Carlo. Ele pousou ambos os menus na bancada. Então olhou para ela, e ali estava o homem que ela conhecera primeiro, indecifrável, e o homem que ela agora conhecia, terno de formas que ainda o surpreendiam. "Quero casar contigo", disse ele. Jenna congelou. A cidade movia-se para lá das janelas, os faróis deslizavam pela chuva, as torres brilhavam na escuridão, os sons normais da vida deles cercavam-nos, o zumbido do frigorífico, o tic-tac suave do relógio, o telefone que Carlo finalmente aprendera a não atender durante o jantar, pousado virado para baixo na bancada. Ellie expirou uma vez. Essa não foi a pergunta. "Não", disse Jenna, a sua voz mal acima de um sussurro. "Não foi. A pergunta é, se queres casar comigo." Ela olhou para ele por um longo momento. Este homem que uma vez tentara resolver o perigo sem lhe contar, que aprendera a abrir portas em vez de as fechar, que ainda guardava a fotografia da sua avó na sua secretária, mas agora falava dela livremente. Este homem que amava em atos silenciosos, em café lembrado, em mãos contidas, em verdade difícil. "Sim", disse Jenna. Os olhos de Carlo mudaram. "Mas tenho condições." A sua boca curvou-se ligeiramente. "Claro que tens. Continuamos a tomar decisões juntos. Dizes-me quando algo te assusta antes de o transformares numa operação privada. Não confundes proteção com controlo. E continuamos a pedir ao sítio vietnamita nas noites chuvosas. Mesmo quando finges que te cansaste dele." Carlos aproximou-se, concordado. "Tudo, tudo. E tens de me deixar escolher os rolinhos de primavera." O seu sorriso finalmente irrompeu, pequeno e real. "Essa pode ser a condição mais difícil." Jenna riu suavemente, e o som pareceu soltar o último medo da sala. Carlo esticou a mão para o bolso, mas ela pousou a sua mão sobre a dele antes que ele pudesse tirar o anel. "Ainda não", disse ela. Ele parou. "Já disse sim. Dá-me um minuto antes que o mundo mude." Então ele fê-lo. Ficaram juntos na cozinha quente, mãos dadas, a chuva a mover-se suavemente sobre o vidro. Nenhuma flor observava do canto. Nenhuma mensagem oculta esperava no seu ecrã. Nenhum homem perigoso a confundiu com um ponto fraco. Jenna Garcia, outrora, guardara a porta para a vida de Carlo Ventresca, vendo cada documento, cada visitante, cada segredo que passava pelo seu mundo. Em algum momento, ela tornara-se a única pessoa em quem ele confiava, não porque lhe obedecesse, mas porque o desafiava, o compreendia e o escolhia quando era livre para escolher de outra forma. Lá fora, Toronto continuava a brilhar na chuva. Lá dentro, Carlo ergueu a mão dela e beijou-lhe os nós dos dedos com uma espécie de reverência que ele nunca teria demonstrado em público. Não porque tinha vergonha, mas porque algumas coisas eram demasiado verdadeiras para uma audiência. Jenna inclinou-se contra ele, sentindo o batimento constante do seu coração sob a sua palma. A sua história começara com flores que pareciam uma ameaça, com um estranho a observar das sombras, com 2 pessoas de pé, em lados opostos de uma linha profissional que nenhum ousava cruzar. Terminou aqui, no silêncio que tinham construído juntos, com o jantar à espera de ser pedido, um anel, ainda escondido, e um futuro não mais arranjado pelo medo. Carlo pousou a testa na dela. "Agora", sussurrou ele. Jenna sorriu. "Agora." E quando ele abriu a mão, o anel lá dentro era simples, elegante e brilhante sob a luz da cozinha. Jenna deixou que ele a colocasse no seu dedo. Então puxou-o para baixo e beijou-o. Não como uma assistente a beijar um homem poderoso, não como uma mulher resgatada do perigo, mas como uma parceira a escolher a vida que tinham feito com as 2 mãos abertas. A cidade continuou lá fora. A chuva continuava a cair e, pela primeira vez, Carlo Ventresca não olhou para a porta, para o telefone, para a janela
ou para o próximo perigo à espera na escuridão. Ele olhou apenas para Jenna, e Jenna olhou de volta, sabendo com absoluta certeza que ela já não era a mulher do lado de fora do escritório a gerir o acesso ao poder de outra pessoa. Ela tornara-se o centro do seu próprio poder, e ao seu lado, não acima dela, não à frente dela, mas ao seu lado, Carlo estava finalmente a aprender a ficar.